A Unimed Campos tem a maior rede médico-hospitalar da região, preços acessíveis e clube de vantagens exclusivo. Quando seu time está saudável, os resultados aparecem. Invista no bem-estar dos seus funcionários com quem mais entende de saúde. Unimed Campos. Pode contar. Águas do Paraíba está sempre pensando no bem-estar dos cidadãos e no desenvolvimento de Campos dos Goitacazes. A concessionária realiza a limpeza e reforma no canal Campos Macaé. As intervenções acontecem na Avenida José Alves de Azevedo, no trecho entre o trevo com a Avenida Nilo Peçanha e o Mercado Municipal. Essas ações reforçam o nosso compromisso com o município. Águas do Paraíba, a vida flui melhor por aqui. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 15 de maio de 2025, começa hoje pela Folha FM, agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar. São 7h06 em Campos. Estamos ao vivo aqui pela Folha, em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você acompanha este programa aí com as imagens, interage com a gente por lá. E daqui a pouco vai estar disponível aí também em podcast, em todas as plataformas tocadoras de podcast. Logo mais também tem reprise na Plena TV. E pelos aplicativos, onde você acessa aí a Folha FM, tanto o aplicativo exclusivo quanto o aplicativo de rádio também, e pela Alexa. É só dar o comando aí, Alexa, onde você estiver, você vai conseguir ouvir e acompanhar toda a nossa programação, inclusive o programa Folha no Ar. Hoje é quinta-feira, 15 de maio, são 7h07 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações. Campos amanheceu com frio e a gente traz aqui a previsão do tempo segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Tem sol agora pela manhã, o tempo está claro, não há previsão de chuva para o período da manhã e a temperatura também mínima é de 18, a máxima de 26, não deve passar disso nesta quinta-feira. Agora aqui no centro da cidade faz 19 graus. No programa de hoje, com a Luiz Abreu Barbosa na bancada, vamos conversar com o delegado de Polícia Civil, Pedro Emílio Braga, delegado titular da 123 DP de Macaé,
E o Pedro vem aqui para conversar com a gente nesta manhã para falar sobre, né, todo o trabalho que tem sido feito lá em Macaé e os resultados. A redução dos índices de criminalidade que chega assim a patamares extraordinários de causar inveja a qualquer cidade brasileira, principalmente aqui a gente, que é vizinha a Macaé e tem o Pedro aqui como sua terra natal. E, claro, o aumento da produtividade investigativa. Vamos falar também sobre as características do crime e da perspectiva de cidade entre Campos e Macaé, o cotidiano, né, e os costumes das duas cidades, enfim, o que a gente consegue entender um pouco melhor da nossa sociedade e chegar a essa conclusão aí com o delegado Pedro. Bom, Pedro, vou só te pedir a gentileza, se você puder fechar o seu microfone um pouquinho, só para a gente, enquanto a gente está abrindo aqui. Obrigado, desculpa. A internet é isso, dá esses, não tem jeito, né? Dá esses revertéres aí de vez em quando. E para fechar, o Pedro fala com a gente também sobre eleições 2026, e o especialista aqui em eleições, o Aloysio, traz, né, um item específico, que é a segurança pública, a sensação de segurança ou não da população nas pesquisas como o maior problema brasileiro. Então, vamos conversar bastante aí nessa manhã. Pedro, de antemão, obrigado já pela sua presença. Só rapidamente passar aqui pelo portal folha1.com.br com algumas manchetes e direto já para a nossa conversa. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E como que é legal essa vacina que a clínica Vacina Plínio Bacelar apresenta, né? A vacina para a influenza, que é a influenza para idoso. Então, ela recebe aí uma carga maior, te protege mais, né? E com maior durabilidade. Muito, muito, muito boa. Aproveite para hoje mesmo já colocar em dia aí a sua vacinação. E também no oferecimento de Rede Mariana de Postos de Combustíveis, qualidade e compromisso com você, e o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br de hoje, 7h11, suspeitos de atirarem contra a mulher em Travessão são presos nesta quarta-feira. De acordo com a 146 DP, eles ainda são acusados de terem assassinado um homem em março. Vereadores cobram reunião com deputados para discutir repasses à saúde de Campos. O município estaria recebendo menos. Ainda, promotor dá 5 dias para município providenciar escoramento do Museu Olavo Cardoso. Municípios produtores de petróleo recebem PE nesta quinta-feira. Para Campos serão depositados R$ 8.394.000, 15,7% inferior ao que foi pago em fevereiro. Rodada de negócios da Firjan reúne empresas do setor metal no Porto. Câmara de Campos convoca para a audiência sobre LDO 2026. Polícia Federal e a Anatel fecham rádio clandestina em Campos. Tem muitas ainda, né? Produção industrial do estado do Rio de Janeiro cresceu 4,5%. E polícia apreende drogas em sala do Porto de Imbetiba, em Macaé. São essas as informações. Só mais uma aqui rapidamente. Justiça bloqueia 2,06 milhões da Prefeitura de São Francisco do Itabapoana por dívidas. Então, essas são algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br, que você confere agora, a todo instante aí, sendo atualizadas.
São 7 horas e 13 minutos. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, Dr. Pedro Emílio, nesta manhã com a gente, para falar sobre segurança pública, para falar sobre a desenvoltura da sua delegacia, da delegacia que ele comanda, a 123 em Macaé. O Pedro, bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo aqui a este Folha no Ar, mais uma vez. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Um bate-papo qualificado, temas importantes, sobretudo para a nossa comunidade campista. Sou campista, então sempre um prazer estar aqui, né? Já que estou em Macaé já há 2 anos e meio, né? Sempre um prazer estar falando com esse público. Legal. Obrigado aí mais uma vez. Deixa eu trazer o bom dia também do Aloysio Abreu Barbosa e já pedir a você, meu caro Aloysio, para abrir essa pauta de hoje. São 7 horas e 14 minutos. Aloysio, bom dia, bem-vindo aí a mais um Folha no Ar sempre. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto na técnica. Bom dia, Pedro. Obrigado pela presença. Vamos poder conversar um pouco nesses 3 próximos blocos. Estava olhando aqui os índices. Olhar índice de criminalidade lembra um pouco analisar pesquisa eleitoral, né? É muita métrica e é muito X e muito Y, né? No plano cartesiano, para analisar. Mas é bom porque os números dão uma visão objetiva, racional, desapaixonada sobre qualquer tema, seja eleição, seja produtividade policial, dá uma visão técnica sobre o assunto, né? Nosso bom dia, sobretudo, a você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar, aí que nos ouve, nos vê pela Facebook, por YouTube. Nosso bom dia especial às categorias que nos acompanham nesse início de jornada, né, os professores. Você é professor, Pedro? Não. Fui antes de ser delegado, cheguei a dar aula, mas depois de iniciar o concurso, não mais. Deu aula de quê? Não, eu dava aula justamente na área, né, de direito penal. Tá. Aonde você deu? Em cursinhos, eu trabalhei cerca de 1 ano e meio só, aí logo passei no concurso, fui para o Rio, né, e ao retornar já não dei aula novamente. E é engraçado porque eu jurava que eu seria professor na área, mas não segui em frente. Mas quem foi professor vai ser sempre professor, não deixa de ser. Então, de alguma forma, é verdade. Então, representa aí a categoria. Os pais de alunos estão agora levando os filhos para deixar nas escolas, nos ouvindo nas rádios dos carros, os motoristas de aplicativo e taxistas. Pedro, você tinha feito um trabalho de destaque na delegacia de Guarulhos, aqui em Campos, né? E você sai para o município, assumindo o municípiozinho de Macaé. Pegou uma coisa que, a priori, olhando assim, não era fácil. Macaé estava entre as 6 cidades mais violentas do estado do Rio de Janeiro, né? Esses casos que agora assustam o Rio, você tinha em Macaé, antes do acontecer no Rio, helicóptero da polícia alvejado por tiro de fuzil, né? Algumas áreas de franca conflagração, né? Malvina, Nova Holanda, né? Áreas bastante complicadas, né? Como toda cidade que cresce muito rapidamente, infelizmente traz isso para reboque, né? Essa questão da violência vem a reboque, isso é uma coisa que acontece em todo o Brasil. Então você assume e consegue uma redução que é destaque, inclusive na mídia carioca, né? Entre 134 delegacias do estado do Rio de Janeiro, a 123DP, ficou em primeiro na resolução de crimes, né? Com nota de 98,8, conceito de AAA no ranking efetivado das delegacias do estado. Como é que foi esse trabalho e a que você atribui esse grau de resolutividade? Bom, vamos lá, Luiz. A gente está completando agora 30 meses, né, ou 10 trimestres à frente
da 123DP como delegado titular. A gente fala muito em trimestres, porque a análise da estatística criminal, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, é feito trimestre a trimestre. Né? A cada trimestre nós medimos, dentro das nossas metas de redução de criminalidade, onde estamos, se estamos no verde, se estamos no vermelho, e a partir dali desenvolvemos de forma integrada, sobretudo com a Polícia Militar, estratégias, né, contramedidas para enfrentamento do problema segurança pública. Mas para responder a sua pergunta, né, a gente precisa justamente retornar 30 meses ao passado. Isso porque, você bem falou aí, a 123DP hoje ela se encontra em primeiro lugar em produtividade global no estado do Rio de Janeiro. São 184 delegacias, nós estamos em primeiro lugar nesse ranking, né? E isso, na realidade, vem para coroar o trabalho que está sendo realizado ao longo desses 30 meses. Não é mais 98,9, preciso te dizer que agora é 100. Nós somos a primeira delegacia a alcançar a nota máxima no ranking de produtividade global da Secretaria de Polícia Civil. É um ranking que surgiu no início desse ano, em janeiro desse ano, e mede diferentes quesitos, né? Na verdade, ele reúne todos os quesitos que eram anteriormente medidos de forma separada pela Secretaria de Polícia Civil, notadamente produtividade investigativa, produtividade operacional, a produção de inteligência policial, né, que é a parte, vamos dizer, sigilosa do trabalho, que é justamente o quão nós somos capazes de obter informação e alimentar nossos bancos de dados para que o dia que nossa equipe não esteja mais lá, meu sucessor e seus sucessores possam ver facilitado o trabalho de polícia civil, de polícia judiciária, de apuração de infrações penais. E como quarto quesito é justamente a medição do grau de regularidade administrativa, de regularidade legal e normativa do desempenho da atividade policial. Então, se estamos com 100, ou seja, temos a nota máxima em todos esses quatro quesitos, isso significa que nós atingimos o conceito AAA, né, em produtividade investigativa, o conceito AAA em produtividade operacional, que é o número de prisões, né, estamos entre as 5 delegacias que mais prendem no estado, né, e a gente precisa levar em consideração que as delegacias que disputam o topo conosco são delegacias que têm, às vezes, 3, 4 vezes o número do nosso efetivo. Temos a nota máxima também com relação à forma como produzimos inteligência policial, e somos uma delegacia que hoje não possui pendências administrativas, ou seja, uma delegacia que exerce sua atividade fim dentro da forma mais correta, conforme as normativas e as leis acerca do tema. Então, como eu te disse, né, explicado isso, esse índice, né, o primeiro lugar nesse ranking, esse ranking ele é publicado mensalmente. Nós estamos em primeiro lugar desde que ele nasceu, ou seja, já mês a mês nós conseguimos nos manter na liderança, estreamos já na liderança, e como eu disse, é um resultado que vem para coroar o trabalho de gestão e, sobretudo, o esforço da equipe, de toda a equipe da 123DP, dos policiais civis da 123DP, ao longo desses 30 meses de trabalho. Mas, para explicar os resultados que foram alcançados ao longo desses 30 meses, né, a gente vai falar um pouco desses resultados ao final aqui, a gente precisa retornar 30 meses ao passado e entender como que isso foi planejado, como que esse trabalho foi iniciado lá atrás. Como você disse, nós temos que, há 30 meses atrás, Macaé, a exemplo de Campos, quando nós chegamos a Guarulhos, ocupava uma incômoda posição entre as 50 cidades mais violentas do mundo. De que forma, né, vale lembrar de que forma que isso é medido? Isso leva em consideração o número de letalidades violentas, ou seja, mortes violentas para cada 100 mil habitantes. Então, você exclui aí os países que estão em guerra aberta e você mede dentro de todos os demais países do mundo, para cada 100 mil habitantes, qual é o número de mortes violentas que a gente tem naquela cidade. Macaé, à época, se encontrava, acho que em 36º lugar, né? Então, de fato,
uma cidade em franca conflagração, onde estabelecida algumas das principais organizações criminosas do país e com os seus índices de criminalidade. Aqui a gente precisa lembrar que índices de criminalidade são esses. O Estado do Rio de Janeiro mede criminalidade a partir do chamado Sistema Integrado de Metas. O Sistema Integrado de Metas, ele leva em consideração 4 indicadores. A letalidade violenta, que a gente pode entender aqui de forma mais prática como homicídios e latrocínio. O roubo de rua, que é o roubo à mão armada, como a gente conhece, que são os assaltos, né, que é realizado muitas vezes por indivíduos de motocicletas ou mesmo a pé, de bicicleta, enfim, é o roubo na via pública, né, normalmente roubo de celular, enfim, roubo a transeuntes. Esse é o segundo índice. O terceiro índice, o roubo de veículo, né, que traz também um grau de comprometimento e ameaça uma série de mercados, e o roubo de carga, que tem um impacto econômico muito grande com relação ao funcionamento, né, da atividade econômica. Esses 4 índices, eles reunidos, eles formam um sistema integrado de metas, e a partir do crescimento ou da baixa desses 4 medidores, nós analisamos segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Bom, quando nós lá chegamos, nós tínhamos esses indicadores em momento de forte alta, e hoje, após o trabalho que foi realizado ao longo desses 30 meses, nós temos redução superior a 80% em todos esses índices, né? Até letalidade violenta, 83% de redução. Isso significa que se nós tínhamos 10 mortes, por exemplo, por mês, 10 mortes violentas, hoje nós teríamos 1,5 ao mês. Roubo de rua, nós tivemos uma redução de 82%. Isso significa que se nós tínhamos 100 roubos de rua no mês, hoje nós temos 8 roubos por mês em média. Roubo de veículo, 86% de redução. Isso significa que se nós tínhamos 100 roubos de veículo por mês, hoje nós teríamos 8. São exemplos para que as pessoas entendam de forma mais prática, mas na verdade os números são até inferiores a isso, né, na prática. Inclusive, né, e aí vale citar, que é muito importante também, com alguns meses atingindo zero mortes violentas, 0 roubo de veículo na cidade de Macaé. No ano de 2025, por exemplo, a gente segue numa tendência de baixa. A gente, em todos os meses, nós medimos menos de 10 roubos de rua. Né? Para você ter uma ideia, em Campos, por exemplo, nós temos aí 40, 50 roubos de rua por mês. Né? Em Macaé, nós tínhamos uma média até maior do que isso. Né? Então, assim, são resultados até outrora inimagináveis. Bom, mas aí, falando das estratégias que nós lançamos mão, né, até pelo trabalho que foi realizado aqui em Guarulhos, principalmente, nós recebemos o convite, né, no início do último governo, né, com a rearrumação dos cargos da Secretaria de Polícia Civil. Nós recebemos o convite, fomos lotados em Macaé, na 123DP, um desafio grande, né, como a gente vem falando, e a partir daquele momento iniciamos o planejamento. Eu procuro sempre pregar uma visão de gestão técnica, pautada em metas e resultados-chave, e, sobretudo, tendo em consideração quais são os nossos produtos institucionais. Eu entendo que o produto institucional da Polícia Civil, em primeira análise, assim como da Polícia Militar, vai ser a redução da criminalidade. Estamos aqui para isso, né, para entregar um status de segurança pública próximo da excelência e, acima de tudo, está sempre avançando e evoluindo. E, em segunda análise, enquanto produtos institucionais da Polícia Civil, aí propriamente falando agora, nós temos as atividades de polícia judiciária, sobretudo a apuração de infrações penais e o cumprimento, né, das ordens cautelares de prisão decorrentes da atividade investigativa, ou seja, investigar com êxito e prender de forma efetiva, eficiente e com resultado. A partir disso, nós desenvolvemos nossas metas e resultados-chave. Em 2023,
nós tínhamos por objetivo, né, iniciamos lá em novembro de 22, em 2023, nós tínhamos por objetivo trazer todos esses índices sobre os quais nós falamos, esses 4 índices, para uma circunstância de verde, ou seja, bater todas as metas do Estado, mas como meta institucional própria, chegar aí a trazer esses índices até o mínimo histórico, para em 2024 nós avançarmos, né, para ir já a uma estatística recorde e a partir de 2025 iniciar um processo de lapidação e avanço mais vagaroso desses índices, sobretudo porque nós estamos muito próximos do zero. Macaé hoje tem estatísticas de pequenas cidades do noroeste fluminense, né? Algo até muito pouco tempo inimaginável. Bom, dentro dessa visão, nós iniciamos com um processo de reestruturação física e de recursos humanos. Então, é exemplo do que aconteceu aqui em Campos, né? Tanto quando nós estávamos como assistente do Dr. Geraldo Rangel e também já como titular da Delegacia de Guarulhos, nós iniciamos uma ampla reforma, estamos aí com 90 a 95% desse processo de reforma, que é chato, que é amoroso, mas é extremamente importante para a moral da equipe policial, é extremamente importante para o bom atendimento da população e principalmente muito importante para o atingimento dos resultados. Hoje, Macaé é exemplo da Delegacia de Guarulhos, tem uma das melhores estruturas físicas do Estado, né, e novamente contando com a participação do empresariado local, da Prefeitura Municipal de Macaé. Dentro desse apoio, nós conseguimos a total reestruturação física, o redimensionamento dos setores. A Delegacia de Macaé contava aí já com mais né, caminhando já para 20 anos, desde o projeto Delegacia Legal, e a gente sabe que as exigências de gestão, né, de quase 20 anos depois da segurança pública, diante das estratégias que são hoje lançadas por nós, exigem uma nova configuração física do espaço. Então, nós tivemos novamente um projeto e contando aí com o empresariado local e dessa vez, especialmente com a EMOP, já através da participação do Estado, nós conseguimos o total readequamento da unidade, né, uma nova planta, novas salas, trocamos todas as divisórias, trocamos 100% do mobiliário, chegamos, né, a triplicar o nosso armamento, que nos dá uma capacidade operacional muito superior à que existia lá no final de 2022, e isso se reverteu efetivamente em resultados. E, sobretudo, com relação a recursos humanos, fizemos readequações chave na equipe, né? E, assim, é importante a gente oxigenar a equipe, e as entradas que foram aí patrocinadas pelo governo do Estado nesses últimos 2 anos foram também fundamentais, né, para os resultados que foram alcançados. O governo Cláudio Castro investiu muito em segurança pública, e aí aqui a gente precisa chamar atenção especificamente para os concursos, né? Já estamos na 3ª turma de policiais civis, né? Não me lembro muito bem o número, mas já mais de 2.000 policiais civis, entre delegados, peritos, inspetores, investigadores, que foram adicionados aos nossos quadros. E eu acho que muito do sucesso da Polícia Civil vem desse investimento em recursos humanos, recursos físicos, né, também que tivemos nos últimos tempos. Então, a partir de um cenário inicial de reestruturação do nosso espaço físico, do nosso prédio, da nossa estrutura de recursos humanos, e aí, sobretudo, chegando ao saneamento administrativo, né, você chegar a uma condição de operação, e aí eu falo de operação, que é aquela operação de qualquer célula de gestão, de qualquer empresa, né, mas você chegar até um contexto de operação da sua atividade fim, dentro de uma situação de ausência de pendências administrativas, de observância legal estrita, né? Que a gente está falando de observância legal estrita, que é você cumprir 100%, a gente está falando praticamente aqui de compliance, né? Que é de você cumprir 100% do que a lei manda, cumprir 100% dos prazos legais que são anotados para os procedimentos investigativos, cumprir 100%
dos processos que estão estabelecidos em lei e dentro das nossas normativas. Você tem uma equipe muito mais tranquila, você tem uma máquina administrativa muito mais saudável, muito mais eficiente para o desenvolvimento da sua atividade fim. Quando nós chegamos em Macaé, pelo menos considerando as 27 unidades do 6º DPA, que é a nossa região norte-noroeste, Macaé tinha o pior contexto de gestão administrativa. Pra você ter uma ideia, nossas verificações preliminares de inquérito, que é um procedimento que é anterior ao inquérito policial, nós tínhamos naquele momento mais de 10 mil procedimentos em atraso. E hoje Macaé, ela é a delegacia que entrega a maior excelência em termos de números administrativos desse mesmo norte e noroeste fluminense. Então, e vocês não têm ideia do esforço administrativo que é necessário, né, diante dos recursos humanos que você tem hoje, do esforço administrativo que é necessário para você conseguir lidar de forma 100% legal e normativa com a carga normal mensal que você já tem e ainda pegar 10, 15 anos para trás de problemas e conseguir resolver. Então é um mérito gigantesco da nossa equipe, né? E aqui citando também meus delegados adjuntos que são determinantes também nesse esforço, citar a participação mais uma vez da Prefeitura Municipal de Macaé, que nos apoia com um time administrativo que é preponderante para o atingimento desse resultado e do nosso resultado como um todo. Bom, a partir, né, dessa visão de producional, dessa visão de reestruturação física de recursos humanos da unidade, dessa visão de saneamento administrativo e, sobretudo, né, de um rígido acompanhamento das nossas metas mensais, trimestrais, semestrais, anuais e do atingimento de determinados resultados-chave, nós fomos caminhando semestre a semestre, ano a ano, até o encontro do resultado que a gente está divulgando aqui hoje. Então, são 30 meses de trabalho árduo, né, e onde nós precisamos citar a participação e colaboração que é determinante de todo o sistema, de todo o eco. Eu costumo utilizar essa expressão, inclusive, né, que acabou caindo nas graças aí, hoje está completamente difundida, mas que nós trouxemos lá atrás, que é o ecossistema de segurança pública de um determinado local. E o ecossistema de segurança pública de Macaé é extremamente saudável, né? E aqui a gente precisa citar, primeiro, uma relação com a Polícia Militar, com o 32º Batalhão, primeiro através do Coronel Aredes, que esteve comigo lá durante 2 anos, a gestão dele, né, com o subcomandante Major Tales, uma gestão que atuou dentro de um contexto de integração fantástico com a nossa equipe. Agora, através do comandante Olavo, a gente vem mantendo essa tradição, vem mantendo esses processos de integração e até desenvolvendo outros. Isso, a relação da Polícia Civil com a Polícia Militar em qualquer local sempre vai ser uma pedra angular do sucesso de qualquer trabalho. E lá, isso foi determinante. Aí a gente precisa citar a participação da Prefeitura Municipal de Macaé, que nos apoiou em toda e qualquer demanda. Vale citar, além dessa estruturação física, a gente precisa citar o apoio com o RAIS municipal, que é o regime adicional de serviço, que nos permite hoje quase que ter de 1/4 a 1/3 de aumento de efetivo diário a partir de um convênio celebrado pela Prefeitura Municipal de Macaé com a Secretaria de Polícia Civil. Então, esse esforço foi determinante, e os estudos que a gente vem desenvolvendo, né, chegando quase a 1 ano desse programa, a gente tem aqui um crescimento em termos de produtividade investigativa e operacional da ordem de 1/4 a 1/3, ou seja, 25 a 33% de aumento da nossa produtividade investigativa, da nossa produtividade operacional, a partir de mais esse apoio da Prefeitura Municipal, que através de outros órgãos, como a Secretaria de Ordem Pública, através da sua guarda, que é extremamente atuante, vale salientar na parte da violência doméstica com a Patrulha Maria da Penha, também é determinante. A Secretaria de Mobilidade Urbana, que muito nos ajuda
sobretudo na apuração de delitos patrimoniais, do crime de roubo de veículo, do crime de roubo a transeuntes, né, com toda a sua rede de câmeras e a sua equipe pronta para colaborar conosco de forma imediata. Programa Segurança Presente foi um programa que foi levado pelo deputado Chico Machado, à época que o deputado Rodrigo Bacelar ainda se encontrava enquanto secretário de governo, foi determinante também para o apoio à repressão, sobretudo na área com relação a delitos patrimoniais, nas áreas centrais da cidade, isso também foi determinante. E vale citar as forças federais também, Polícia Federal, com quem temos agora empreendido nas operações Venator, voltada ao levantamento e cumprimento de mandados em aberto de indivíduos que muitas vezes vêm de outras cidades, né, e acabam se estabelecendo em Macaé, estando com mandados de prisão em aberto, ou seja, questões ligadas a ações penais em andamento. A Polícia Rodoviária Federal, que nos apoia principalmente com relação ao roubo de carga. Então, um ecossistema de integração que é extremamente saudável e sobretudo, e principalmente aí, no que diz respeito ao êxito, né, a redução da criminalidade. Tem sido realmente determinante. Com relação à nossa... Eu estou falando aqui, você abriu para mim, eu estou falando, né, Luiz? Eu estou querendo te interromper aí. Fique à vontade para interromper quando for necessário, mas a pergunta foi aberta e a gente vai lá. Falar. A gente tem aqui informalmente, troféu Roberto Henriques. Entrei na disputa aí. Entrou em disputa, que assim, concorre Roberto Henriques, Antônio Garotinho, Jefferson Mães Azevedo. Caramba, hein? Você hoje tá... Grandes oradores. Porque se você deixar, a pergunta sua, bom dia. Exatamente. Mas eu estava aqui, eu estava lá no escritório, e aí estava Luísio, Marco Antônio Rodrigues, e eu não sei se tinha um outro da bancada, conversando com o Roberto. Eu só ouvi assim: Roberto, se você continuar, eu vou levantar e vou embora. Não, porque foi o seguinte, cara, Roberto, 2 vezes. Aí você me pergunta, Luiz. Ele estava falando meia hora. Eu falei, Roberto, eu não te perguntei nada, eu quero perguntar. Bom, agora eu quero a minha vez de perguntar agora, ô Pedro. O que precisa, meu filho, para você voltar para Campos? Cláudio, a ordem natural na nossa carreira, né, é que a gente venha a circular, né? Isso é normal e muitas vezes a gente não retorna onde a gente já esteve, né? Eu fui titular durante 4 anos em Guarulhos. Eu acho que lá nós atingimos resultados extremamente exitosos, né? A gente sabe o grau de conflagração de Guarulhos, né, um local aí com mais de 200 habitantes, com questões e problemas econômicos já conhecidos, e na época a gente conseguiu grandes resultados também estatísticos lá. Eu me lembro que quando deixamos a unidade estávamos aí com uma redução superior a 75% na redução do homicídio, que é o grande problema de Guarulhos, né, daquela circunscrição lá. E que também não foi um resultado fácil. A gente deixou um legado de sensação de segurança e também do ponto de vista da delegacia em si, pegamos a pior estrutura do Estado, deixamos a melhor estrutura do Estado, né? Palavras ditas por colegas da capital que tiveram a oportunidade de conhecer a delegacia, que realmente ficou muito bonita, muito nova, muito funcional. Então, enfim, então assim, acho que o trabalho foi lá desenvolvido. Então, não vejo, a princípio, num futuro próximo, um retorno àquela unidade, mas a polícia também, né, ela funciona de forma que nós não controlamos, e a gente está sempre pronto para aceitar a missão que é entendida pelos nossos gestores, né? Na delegacia do centro, eu trabalhei como delegado assistente, não fui delegado titular, então quem sabe um dia a gente possa retornar, mas no momento a gente segue desenvolvendo o trabalho e dentro de um contexto que muitas vezes não cabe a nós escolher, mas cumprir a missão que nos é dada e cumprir com eficiência
aonde quer que nós estejamos em todo o estado. Só para Luiz voltar aí, desculpa, Luiz. Assim, e com todo respeito aos delegados e delegadas que estão aqui e que atuam aqui. Eu sei que você fala com saudade. O meu convite, né? O meu convite aliás, o doutor Ronaldo que estão aí são Sim. extremamente competentes, né? Ronaldo estão aí à aqui. toa. Conversamos com o Ronaldo aqui, muito bom, cheio também de estratégias aí importantes para combater essa criminalidade. Tá, Luiz? Não, tratado de alguns números, né? Esse bloco e o terceiro bloco vão falar bastante de números, de métrica, né? E é bom para o ouvinte, telespectador, a gente conseguir fazer aqui a tradução desses números para uma linguagem inteligível, né? Para não ficar sopa de números. Na redução de indicadores, Pedro, letalidade violenta, entre o momento que se assumiu até a última medição de abril, mês de maio, de outubro de 2022 a abril de 2025, houve redução de 80%. Roubo de rua, mesmo período, outubro de 2022 a abril de 2025, redução de 82%. E roubo de veículos, também mesmo período, outubro de 2022 a abril de 2025, redução de 86%. Você vai para produtividade operacional, né? O cumprimento de mandado de prisão por mês aumentou de 2 para 6, né? 2 era a média antes, para 6, quer dizer, triplicou, né? E produtividade investigativa, até porque sei que às vezes o público leigo confunde, acha que a polícia é tudo a mesma coisa, mas a polícia investigativa é a civil, né? A polícia militar, embora tenha o serviço de inteligência na P2, é polícia muito ostensivo, né? Produtividade investigativa da 603DP, a média mensal subiu de 80 para 140 indiciados mês. Tenta traduzir em palavras essa evolução dos números. Vamos lá. Para o nosso ouvinte, né, que de repente não sabe exatamente o que é um indiciamento. Indiciamento é uma atribuição formal da responsabilidade por um crime. Então, você faz uma investigação, você instala um inquérito policial, um delito de roubo. Você vai ali levar a efeito uma série de diligências investigativas, produzir provas e, uma vez que você tenha certeza da materialidade, os indícios suficientes de autoria, você vai indiciar uma pessoa, que significa você atribuir a ela, né, a culpa por um delito, do ponto de vista investigativo. Esse inquérito é concluído, levado à justiça criminal, né, que vai processar, ou seja, inicia-se uma ação penal para, né, quem sabe, comprovar o que foi demonstrado na investigação e chegar-se a uma condenação, né, a uma pena que vai ser cumprida por esse criminoso. Quando a gente, portanto, a gente mede a nossa produtividade investigativa por número de indiciamentos, ou seja, o número de investigações exitosas ao final de um mês. Quando nós chegamos, nós tínhamos, em média, 70 a 80 indivíduos indiciados por mês na delegacia de Macaé. Hoje nós estamos já em 140 e nós temos como meta, lembra que eu falei daquelas metas que nós temos dentro da nossa atividade fim, ao final de 25, quando nós estivermos atingindo o terceiro ano, a gente vai ter aumentado em 100% o número de investigações exitosas realizadas pela unidade. Então, traduzindo, né, nós estamos a caminho de atingir o dobro de investigações exitosas que nós tínhamos aí há 2 anos e meio atrás. Nesse tempo, foram 3.150 criminosos levados à justiça, ou seja, 3.150 crimes esclarecidos em 2 anos e meio, né, uma média aí já consideravelmente superior a 100 inquéritos policiais concluídos por mês na delegacia. Né? E se você quer comparar isso, né, com outras delegacias, já em 2023, por exemplo,
nós fomos a segunda delegacia, né, do Estado que mais indiciou, né, a segunda delegacia do Estado que mais concluiu investigações com êxito, dentre aquelas 184 delegacias. Atualmente, em 2025, nós estamos em 4º lugar. Vamos ver onde chegamos até o final do mês. Com relação à produtividade operacional, vale lembrar, prisões realizadas pela Polícia Civil. Tira as prisões que são realizadas pela Polícia Militar, a gente está falando aqui só de prisões realizadas pela Polícia Civil. Nós tínhamos uma média, né, de 2 mandados de prisão cumpridos por mês, né? E agora nós temos uma média de 6 mandados, né, de prisão cumpridos por mês. Aqui a gente se refere somente a ordens cautelares expedidas pelo juízo. E vale dizer o seguinte, com o nosso êxito na redução da criminalidade, considerando que hoje você tem 1 homicídio por mês, que você tem 3 roubos por mês, que tem mês que você não tem roubo de veículo nenhum, quando a gente fala dos indicadores, é cada vez mais difícil, né, já que os crimes não estão ocorrendo, que nós tenhamos indivíduos que praticaram esses crimes específicos para prender, né? Nós ainda temos, mas nem tanto, né? Temos também indivíduos vinculados a outros crimes. Nós temos já aí dezenas de estupradores, por exemplo, presos nesse tempo, né? Nós temos diversos estelionatários presos nesse tempo. Nós temos diversos indivíduos ligados a crimes de violência doméstica, né? Enfim, e demais delitos. Por exemplo, adulteração do sinal identificador de veículo, que é um delito muito vinculado à parte de roubo de veículo, crimes de receptação, que estão também vinculados, em segunda análise, a delitos de roubo, delitos de veículo. Enfim, nós triplicamos o nosso número médio de cumprimentos de mandato, e vale salientar um número que você não falou, Luiz. A delegacia realizava, em média, 2 prisões em flagrante por mês. Falando só de prisões em flagrante realizadas por policiais civis. Hoje nós realizamos, em média, 20 prisões em flagrante por mês. Isso quer dizer que nós prendemos 10 vezes mais do que prendíamos há 2 anos e meio atrás. Eu acredito muito na repressão como instrumento de contenção e redução dos índices de criminalidade, né? A gente precisa dizer isso diretamente. Pode parecer óbvio, mas para algumas pessoas, infelizmente, não é. E aí, quando a gente fala dessa estratégia de prisões em flagrante, a gente precisa explicar aqui o seguinte: 80% dessas prisões são realizadas sobre o narcotráfico. O narcotráfico, hoje no Brasil como um todo, ele é a grande questão, o grande problema do ponto de vista de organizações criminosas que nós temos no nosso país, no estado do Rio principalmente, e em Macaé não é diferente. A partir do momento da atuação diária sobre essas células organizadas, né, e que nos conduz ao topo, né, no estado do número de prisões flagrantes, ou seja, a 123 DP, dentre todas as 184 delegacias do estado, ela é a delegacia que mais realiza prisões flagrantes. E dentro do nosso entendimento, isso é uma estratégia extremamente importante para a contenção dos índices de letalidade violenta. Porque quando você tem equipes da Polícia Civil presentes em todas as comunidades, né, de Macaé, diariamente, e realizando prisões, você mantém um contexto de sensação de segurança que é determinante para a manutenção desses indicadores. Quer dizer, se nós não temos muitos crimes mais acontecendo, e como não temos muitos crimes, não conseguimos muitos mandados de prisão, nós lançamos mão dessa outra estratégia como forma de manter a repressão por meio de prisões cautelares e, com isso, fazer o que a gente chama de lapidação, mantendo os índices de criminalidade todos próximos do zero. Então, nós temos 3 roubos de rua, por exemplo, números de abril. Foram 3 roubos de rua, 0 roubo de veículo e 1 homicídio, 0 roubo de carga. Vai precisar aqui que a gente não tem roubo de carga em Macaé há 2 anos.
entendeu? Então, os números estão muito próximos do zero. Então, se a gente for esperar o crime acontecer, naturalmente ele tende a aumentar. Então, a gente como para não deixar sequer que ele aumente, a gente mantém uma estratégia de prisão em flagrante que meio que se sobrepõe, né, à estratégia do cumprimento de mandatos, e com isso a gente mantém esse status de lapidação, conseguindo diminuir ainda, trazendo esse número cada vez mais próximo do zero. Entendeu? Então, assim, espero ter sido claro e trazido de uma forma mais prática como que é realizado, né? Como a gente lança a mão dessas estratégias de repressão e de produtividade operacional para atingir e manter, principalmente, esses índices próximos do zero. Legal, não, perfeitamente compreensível e entendido aí a sua fala. Ô Pedro, são 7h54, a gente precisa fazer uma pausa, um intervalo, e a seguir a gente volta com analisando um pouco, pedindo a você para analisar um pouco essas características dos crimes e também dessa perspectiva de cidade, né? Campos, Macaé, como é que são esses comparativos aí de crime, o que pode ser comparado, o que não, enfim, o cotidiano de cada cidade, o que isso implica também. Eu estava vendo aqui alguns dados, Macaé chegou a ter 1.200 roubos de cargas em um ano, isso, né, antes desses 2 anos e meio aí, e aí você traz aqui Abril, por exemplo, com roubo de carga 0. Muito bom, precisamos disso. E isso implica, porque às vezes o cidadão está aí ligado, fala, mas roubaram lá em Macaé, eu estou aqui em Campos, estou em Quissamã. Isso implica no valor do seguro da carga e implica no custo final do produto que está sendo vendido aqui para a região. Pode ser cereal, pode ser material eletrônico, enfim, não é? Exatamente aí. Implica no preço do frete, que sem prejuízo do roubo pode aumentar a repasse para o caminhoneiro. Sim, exatamente. E tem empresa que nem frete faz e seguradora que nem seguro para determinadas regiões do Rio faz. Então, é um sinal muito bom. Tem empresas que sequer atuavam, né? Uhum. Isso aí tem sido uma frente de combate forte, principalmente aí com o nosso atual secretário Felipe Cury. Então, a gente tem percebido uma mudança sensível nesse cenário, né? É um delegado extremamente experiente, muito atuante, de grande capacidade operacional, isso vem se revertendo nos índices da sua administração. Que siga assim. Antes de ir no bloco, recebi aqui no WhatsApp privado, delegada Madeleine, bom dia, Luísio, mande um abraço para o meu amigo e grande titular, doutor Pedro Emílio. Grande exemplo de gestão de polícia civil. Eu estou aqui ligadinho na entrevista. Minha grande amiga, doutora Madeleine. Saudade sempre, meu amigo. Um beijo para você. Legal. São 7h56. Pausa rápida, então, aqui no Folha no Ar, para a gente seguir aqui conversando com o Pedro Emílio Braga, delegado titular da 123 DP de Macaé. Próximo bloco a gente volta com a Luiz Abreu Barbosa na bancada, você aí interagindo no chat aqui do Face, do YouTube ou do Instagram. A gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem. Tem uma dica boa agora para você investir o seu dinheiro aí com segurança, para não cair nesses golpes aí, fique atento, hein? Muito cuidado. A equipe da Nauta XP trabalhando sem parar para te orientar da melhor maneira possível. Confira e a gente volta a seguir. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você.